toma só um pouquinho. Ah, está bom. Ela toma elegantemente, porque essa mulher, gente, é elegante. Quem nunca ouviu falar desse nome? Você que é de Maringá ou da nossa região, já ouviu falar desse nome? Juliane Guzoni. É ela mesma. É ela mesma. Está aqui comigo. Tudo bem, Ju? Tudo bem, Ai, muito obrigada. Fico muito Obrigada feliz. pelo convite, uma honra estar aqui. Fui recebida com tanto carinho. Gostoso, né? Já conheço grande parte da equipe e me senti assim... Acolhida. muito acolhida. Então senta aqui Acolhida. agora. Senta aqui, porque, gente, a Ju, ela trabalhou como repórter de TV numa emissora aqui há Maringá deu 22 anos, quase 22 anos. Olha só, é muito tempo. Mas de profissão tem quanto, Ju? De profissão, são 30 anos de profissão. 30. Eu comecei, Kelly, em jornal impresso no interior, né? Lá em Cascavel, interior do Paraná. E rapidamente, do jornal eu fui para a TV, mas o curioso é que no período de faculdade eu não queria saber de televisão. É sempre assim, Não, né? eu não queria saber de televisão porque eu gostava da reportagem mais robusta, mais profunda, investigativa ou a reportagem especial. E eu sabia que na TV o tempo era sempre muito limitado. Então, desde o tempo de estudante, eu já olhava para a TV assim com um certo preconceito. Mas a partir do momento que eu recebi o convite para fazer um teste numa TV em Cascavel, eu fiz o teste, fui aprovada, entrei e uma semana depois eu já estava apaixonada e eu sabia que eu queria construir a minha trajetória ali e levando para a televisão, sim, um olhar um pouco mais profundo. Eu sempre acreditei na informação, eu sempre entendi que a informação ela pode transformar o mundo, a vida das pessoas. E aí eu me encontrei na televisão e construí a minha carreira, a minha trajetória Gente, ali. só para vocês saberem, a Ju também foi professora. Eu não sei se ela se lembra, mas ela deu aula para mim de TV na Faculdade de Maringá. Eu também nunca imaginava fazer televisão. Quando alguém falava para mim, falou assim, meu Deus do céu, claro que não. Eu não tinha noção disso. E aí, quando a gente se encontrava nas ruas, eu via essa mulher fazendo matéria, juro mesmo, Ju, eu falava assim, eu quero ser igual. E um dia eu te perguntei isso. Eu falei assim, como que você consegue abordar de uma forma tão elegante, tão requintada, de uma forma tão gostosa, umas matérias que às vezes não é assim? Ela falou, Kelly, você tem que olhar como se fosse a pessoa de casa. Você tem que ter a empatia pelas pessoas e trazer isso para você. Eu acho que eu vou dar conta disso. E a partir dali, eu comecei a ver tudo com outros olhos, Ju. É incrível porque eu fui professora durante 10 anos, né, na graduação e fiquei um tempo depois dando aula de pós-graduação no MBA de comunicação e de marketing. E então eu ando pelas ruas da cidade e cheguei aqui, muita gente, professora. Então muitos me chamam de professora, eu falo, gente, somos todos colegas hoje. Mas a Kelly foi até um susto, porque realmente você dizia que não tinha interesse pela TV. E quando nós nos encontramos na reportagem, e era sempre muito bom a gente compartilhar aqueles momentos, foi uma surpresa para mim encontrar você. E é verdade, Kelly, eu sempre fui uma observadora do ser humano, apaixonada, né, e pelo ser humano e pelo comportamento humano. E em muitas situações, para o jornalista, é muito difícil abordar aquela pessoa que está numa situação de vulnerabilidade, de estresse, porque normalmente nós estamos debatendo problemas, né, trazendo à luz ali, né, da televisão ou do conhecimento, problemas sociais que devem ser olhados e atendidos por quem seja responsável. E você abordar as pessoas num momento de problema, de conflito, de estresse, é muito difícil, é desafiador. Então eu tentava olhar para aquelas pessoas com os olhos de quem quer realmente ajudar a resolver o problema, porque aquele era o meu papel naquele momento. E era muito difícil eu não conseguir uma entrevista, não conseguir conversar com as pessoas. E às vezes a pessoa tinha muita dificuldade para falar e eu insistia, e eu conversava, e eu gravava de novo. E dava certo. Dava certo, mas isso gerava assim algumas discussões, às vezes, com a equipe de reportagem, porque, Juliane, mas por que conversar tanto tempo? Essa entrevista é muito
muito longa. Isso era um dilema sempre. E nisso, gente, foram mais de 50 mil matérias. Quantas matérias? Ai, Kelly, olha, o número de reportagens é difícil falar, mas eu fiz uma conta para chegar a esse número que eu falo hoje em palestras, em treinamentos, que são mais de 50 mil entrevistas. Então, eu fiz um cálculo do tempo em que eu atuei, descontando o período de férias e 2 licenças maternidade. E eu falo que era ali uma média de 5 ou 6 entrevistas por dia, nem sempre entrevistas gravadas, mas você sempre entrevistava esse número de pessoas, às vezes um pouco mais, às vezes menos. Se tiver que fazer uma enquete na rua, você faz 12. De uma vez só. 15 num dia só. E o que é que eu percebia nessas abordagens? A extrema dificuldade que grande parcela da população enfrenta para se expressar, para falar daquilo que é seu, que é o seu pensamento, um problema da sua vida, uma dificuldade, uma dúvida, um entendimento, um conhecimento. Muitas vezes, especialistas nas suas áreas. Não sabe. Na hora de fazer uma entrevista, eles ficam desesperados e não conseguem. E aí, e nisso a Ju saiu, então, da emissora, ficou um tempo em casa e está com outros projetos. Mas antes da gente falar desse projeto, eu queria falar de um assunto que eu acho que eu me espelhei muito mais em você. Que foi numa situação da sua mãe. Porque a gente, como jornalista, nunca se vê passando por situações como a Ju passou. Aquela hora que eu falei, essa mulher, eu não posso falar palavrão aqui, mas vocês já entenderam. Se você quiser falar, fica à disposição, porque eu acho que foi... A morte da minha mãe foi eu acredito que o maior desafio da minha vida. Por quê? Nós sabemos que, pelo curso natural da história, os pais vão antes dos filhos. E está tudo bem. Né? Nós vamos perder os nossos amores em algum momento. Tem uma crônica que eu escrevi em que eu falo: se tudo der certo, você vai chorar. De dor, de amor ou de saudade. Mas a gente sempre chora. Esse choro recorrente, de dor, de amor ou de saudade. Mas a minha mãe morreu numa situação assim que foi absurdamente violenta. Ela vinha, era início de 2017, ela vinha da casa da minha irmã, em Foz do Iguaçu, para Maringá, para passar as férias comigo. Na véspera, eu havia trabalhado na posse de prefeito, vereadores, e trabalhei até muito tarde. E combinei com ela que ela chegaria no dia seguinte pela manhã, porque seria meu primeiro dia de férias, e nós passaríamos, então, uma semana curtindo. Os meninos, meus meninos eram crianças, eram pequenos, e aquele dia ela não chegou. E eu, na ansiedade de buscar informações, de querer saber, numa das ligações para a empresa de ônibus, eu recebi a informação de que havia ocorrido um acidente. E, de repente, eu estava com o celular corporativo na mão e começaram a chegar fotos do acidente no grupo de jornalistas e dos colegas de TV. Aquilo foi, assim, devastador, porque eu me vi num cenário que muitas outras vezes eu havia apresentado do outro lado. E, a partir dali, o meu olhar para essas situações, ele mudou completamente. Todas as vezes em que eu precisava, e eu preciso ser assim muito franca, porque por um bom período a TV me acolheu e evitou que eu fizesse essas coberturas. Mas uma das primeiras, depois de quase um ano, quando eu já assumi essas pautas, naturalmente uma das primeiras pautas que eu acabei indo fazer de acidente foi justamente um acidente de ônibus. Eu me lembro depois de um acidente de um motociclista que morreu queimado ali no meio da avenida. Depois uma situação de uma família inteira que morreu na estrada, porque tinha um grupo de pessoas fazendo racha na estrada de Campo Mourão para Mamborê. E essa família toda morreu. Ficou uma criança de 10 anos que ia num outro veículo para casa.
E essas são 3 coberturas em que eu me lembro muito, assim, porque eu lembro no dia daquele acidente de moto, quando os amigos daquele motociclista começaram a chegar e eu ouvia o choro daquelas pessoas, na hora eu me teletransportava, assim, para o ambiente do acidente da minha mãe, para os hospitais por onde eu passei procurando pela minha mãe. E só fui ter notícias efetivamente depois no IML, né? Eu quis falar sobre esse assunto, que é para você aí de casa saber que nós todos somos iguais. A Ju trabalhou tanto tempo nessa emissora, eu estou aqui agora, mas a gente passa pelos mesmos perrengues que todo mundo. E foi por isso que eu quis trazer ela aqui também para a gente falar sobre isso. Mas ela, como uma grande mulher, e sabe que da onde a mãezinha dela estiver, tá olhando para ela, para os filhos, para os netos, ela deu a volta por cima. E hoje tá aí ganhando o mundo. Quer saber como? Eu vou contar daqui a pouquinho, depois do intervalo.